A luta por direitos iguais é recorrente em diversos países e em diferentes épocas. Por isso, homens e mulheres de todas as etnias e religiões se juntam em busca de um mundo com leis mais justas. Em uma época marcada pela segregação racial, os negros norte-americanos se uniram para garantir os direitos que mereciam como cidadãos. E no Desvendando a História de hoje, vamos falar sobre o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Um dos marcos principais para a transformação de uma América mais igualitária. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. No século XIX, o mundo vivia uma época de grandes movimentos pela igualdade civil. Nos Estados Unidos, a abolição da escravatura foi declarada em 1863, mas muitos negros ainda tinham os direitos negados. Com um forte desejo de igualdade social, milhares deles foram às ruas para protestar e lutar por melhores condições de vida. Os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos remontam ao século XIX, se a gente for procurar uma data de busca pela igualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos. Então, pensar isso como algo que se inicia com uma busca pela justiça, a gente cairia lá no segunda metade do século XIX, depois da Guerra Civil Norte-Americana, quando, mesmo declarado o fim da escravidão, negros e brancos não vivem em pé de igualdade naquele território. Então, a partir dessas emendas à Constituição, né, e a impossibilidade de fazer cumprir essas emendas, especialmente no Sul, os movimentos de busca pela igualdade vão começar. A luta não foi fácil, mas com o sociólogo e ativista William Du Bois como porta-voz, os movimentos ganharam mais força. Assim, cada vez mais negros se uniram para pôr um fim na desigualdade racial. Ele tem início como movimento organizado em torno de 1909, né, a primeira década do século XX, com a figura de Du Bois, que é um sociólogo, e ele então dá o primeiro passo no sentido da organização desse movimento, criando uma associação, e essa associação vai então implementar uma luta pela igualdade de direitos dentro dos Estados Unidos, né? Na verdade, trata-se de fazer cumprir aquilo que a lei já determinava, abolindo a escravidão e aí trazendo a discussão sobre igualdade para aquele território. Outros nomes entraram para a história americana como responsáveis por grandes ou até mesmo pequenos atos, mas que impulsionaram a luta para um caminho certo. Rosa Parks foi o rosto feminino de destaque no movimento. Ao se recusar a levantar para dar o lugar a um homem branco, se tornou símbolo de resistência e representatividade. O nome Martin Luther King hoje é venerado por muitos, e toda essa repercussão foi devido à sua luta incansável por justiça e igualdade. Já Malcolm X foi considerado radical por muitos, mas ainda assim uma das grandes figuras do movimento. A organização se expandiu de tal forma que desde modestas ações singulares até as coletivas cooperaram para o desenvolvimento da movimentação civil. Bom, você tem movimentos iniciados na década de 50, que são os movimentos individuais, então você tem jovens negros que vão se matricular em escolas como se fosse o ensino médio nosso, né, que serão impedidos de frequentar essa escola porque são negros e a escola era considerada uma escola branca. A década de 60 também é uma década que inspira vários movimentos, e aí, lembrando em 63, o movimento, a marcha, né, sob Washington, liderada por Martin Luther King, né, e outros movimentos que vão até, mais ou menos, ao final da década de 60. Os Estados Unidos viviam uma situação de falsos direitos quando se tratava dos afros ou dos afrodescendentes. Apesar de já terem sido criados artigos que respaldassem os negros, eles ainda eram ignorados pela sociedade norte-americana. E foi desse ponto que surgiu o termo desobediência civil. Trata-se de uma intenção de não acatar a lei, né, tal qual ela é colocada entre os grupos ali envolvidos, tentando forçar então que essa lei seja revista, ou o contrário, né? Fazer valer. Então, a ideia de uma desobediência, nesse caso, muitas vezes está atrelada ao fazer valer a lei, fazer valer a Constituição que determinava a igualdade. Mas que nos estados do Sul, por exemplo, essa igualdade ela era
muitas vezes impedida por leis dos estados que eram leis segregacionistas. Historicamente, a luta teve fim por volta de 1968, mas hoje, não só nos Estados Unidos, como também em todo o mundo, milhares de pessoas ainda buscam a igualdade. Bom, se a gente for pensar em termos de avanços, eles são bastante expressivos. Contudo, ainda que os avanços não possam ser negados, definitivamente está longe dessa igualdade nos Estados Unidos, dela realmente se dar de forma óbvia, né? Essa luta é uma luta constante e precisa ser, né? Porque, infelizmente, grupos ainda extremamente segregacionistas cultuam ainda essa diferença, baseado numa discussão racial que já no século XXI a gente encontra muito pouco eco, mas infelizmente eles ainda existem. O legado da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos se perpetua por todo o mundo e até hoje grupos vão às ruas ou até mesmo às redes sociais para disseminar o desejo de uma sociedade sem qualquer preconceito. Para conhecer um pouco mais sobre o tema dessa edição e também sobre outros conteúdos, visite uva.br/tvUva. Até a próxima!